Hoje vamos mergulhar de cabeça numa das aberturas de livro mais geniais que existem. Estou falando do romance histórico de Alexandre Dumas, O Colar da Rainha. Pensem comigo, será que um simples jantar teria o poder de prever a Revolução Francesa? Parece loucura, né? Mas é exatamente essa a proposta de Alexandre Dumas, em 1784, ou seja, 5 aninhos antes da queda da Bastilha. Ele nos apresenta um evento que parece adivinhar tudo o que estava por vir. Bom, para a gente entender o cenário, a história nos joga no meio do luxo, da opulência total. Estamos na casa do já idoso Marechal de Richelieu. E o mundo dele é uma verdadeira bolha, sabe? Um universo completamente à parte da realidade que existia do lado de fora daquelas paredes douradas. E, logo de cara, a gente já saca quais eram as prioridades dessa classe. E por quê? Porque o livro nos joga numa discussão longuíssima e, assim, absurdamente detalhada sobre uma garrafa de vinho. A preocupação deles era conseguir uma única e lendária garrafa de vinho para um convidado. É ou não é uma coisa de outro mundo? E aí, no meio desses convidados, surge uma figura, no mínimo, enigmática. O Conde Cagliostro. Um homem que, segundo ele mesmo, já viveu milhares de anos e possui uns poderes que beiram a magia. E para não deixar dúvida do que ele era capaz, o Cagliostro faz uma demonstração ali na hora. Ele oferece ao Barão Taverney, um nobre já envelhecido e com pavor da morte, uma provinha da sua juventude perdida. É uma cena impressionante que, claro, deixa todo mundo de queixo caído. Depois de verem aquilo, os convidados ficam maravilhados, super empolgados. E aí já viu, né? Começam a pressionar o Cagliostro para ele contar o futuro de todo mundo. Para eles, aquilo era só mais uma diversão, um joguinho para animar o jantar. E é aí que o jogo começa a ficar sério. As profecias vão surgindo, uma a uma, e Cagliostro fala com uma certeza que chega a dar calafrios. A primeira é sobre o destino de um explorador célebre que estava prestes a embarcar numa viagem pelo globo. Logo em seguida, as previsões ficam bem mais pessoais e diretas. Ele começa a falar do futuro dos próprios convidados que estão ali, sentados à mesa com ele. Um dos nobres, o Favras, até tenta contestar. Ele diz: "Espera aí, nobres, na França são decapitados, não enforcados." Mas não adianta. Cagliostro não se abala nem um pouco com o protesto dele. E para piorar, ele ainda adiciona um detalhe bem sombrio para Madame de Berry, a antiga amante do rei. Ele diz que ela será levada até lá em uma carroça comum, sabe? Não em uma carruagem particular, como seria de se esperar. Mas a profecia que realmente cala todo mundo, que deixa um silêncio pesado no ar, é a última. É quando Cagliostro resolve falar sobre o destino da própria monarquia. E pronto. Naquele momento, o que começou como uma brincadeira de salão, um passatempo sobrenatural, vira uma previsão aterrorizante do colapso de uma nação inteira. E é aqui que o Alexandre Dumas mostra por que ele é um gênio. Ele faz uma virada na narrativa que é simplesmente brilhante. A gente sai daquela sala de jantar quentinha, iluminada, e é jogado bruscamente na realidade lá fora. Paris congelando na grande geada de 1784. É chocante pensar nisso. Enquanto os nobres estavam preocupadíssimos com a garrafa de vinho, lá fora um número impressionante de pessoas, 300 mil, estava literalmente lutando pela vida nas ruas congeladas. A situação era apocalíptica. Pensem só, não tinha pão, não tinha lenha para fazer fogo ou aquecer as casas, as ruas estavam bloqueadas por muralhas de gelo, a cidade inteira estava paralisada por um inverno brutal que se arrastou por meses, à beira de um colapso total pela fome. E é nesse contraste brutal que a gente entende a verdadeira jogada de Dumas. Fica claro que o Cagliostro, ele não é o verdadeiro profeta da história. A verdadeira profecia, aquela que realmente importava, não veio da boca de um suposto mago num jantar de luxo. Não, ela estava sendo escrita em tempo real, nas ruas congeladas de Paris. Estava na fome, no frio, no desespero do povo. O que Dumas faz de forma magistral é mostrar que a Revolução Francesa não foi um acaso, um acidente do destino. Foi, na verdade, o resultado inevitável de uma sociedade que estava completamente cega para a injustiça e o sofrimento que ela mesma gerava. E essa abertura do livro nos deixa com uma reflexão muito forte, né? Afinal,
Quem é que escreve o futuro? São os profetas, os videntes ou o próprio povo, com suas dores e suas lutas? Fica a sugestão de que as previsões mais certeiras não estão na magia, mas sim em prestar atenção, de verdade, no mundo ao nosso redor.